Eu vou aqui fazer uma breve análise política para esclarecer o processo eleitoral de 2022. Eu vou explicar, em primeiro lugar, o porquê que Bolsonaro não perde a reeleição. Simples. É que desde que criaram o Instituto da Reeleição no Brasil, nenhum presidente que estava no exercício do mandato perdeu a reeleição, mesmo estando com a popularidade em xeque, que foi Fernando Henrique no seu segundo mandato e a Dilma também no segundo mandato. Todos eles se reelegeram, Dilma, Lula e Fernando Henrique. Até Dilma conseguiu se reeleger. E Bolsonaro conta com fatores que os outros ministros, que os outros presidentes não contaram. Entregas de muitas obras, um trabalho prestado de maneira a contemplar e cativar o coração da população, e uma coisa que é inegável, que a gente pode ver nas ruas a olhos nus: um apoio popular avassalador. Então, o processo de reeleição, Bolsonaro não precisa dessa preocupação. É trabalhar, continuar trabalhando, se vigiar, botar Deus na frente e buscar o resultado que é a vitória esperada aí para o segundo mandato. Um outro fator. A gente tem visto que alguns institutos de pesquisa têm mostrado números que colocam Lula disparado na frente de Bolsonaro. Isso é uma invencionice, é um mau caratismo e um desserviço à nação, porque os números divulgados pelo Instituto não refletem a realidade. Lula jamais estaria na frente de Bolsonaro. Lula só consegue disparar na frente da polícia, como ladrão que ele é. E tem alguns institutos de pesquisa que têm a pachorra, a cara de pau, a disfarçatez de querer mostrar números que dão as eleições a Lula ainda no primeiro turno. Lula jamais ganharia uma eleição no primeiro turno. E eu explico por quê. O PT ganhou 4 eleições, 2 com Lula e 2 com Dilma. Nenhuma delas foi no primeiro turno. Todas elas foram decididas no segundo turno e algumas com muito sofrimento. E lá no passado, o PT e o Lula não tinham tanto desgaste como tem agora. Então, por que Lula ganharia uma eleição no primeiro turno? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Esses números que o Instituto de Pesquisas mostram é parte de um esquema orquestrado pelo sistema para endossar uma possível, não estou afirmando, é só uma suposição, uma possível fraude lá na frente. Ou seja, não faz sentido. O PT e Lula não ganharam a eleição no primeiro turno porque ganharem agora, que estão no limbo, sem apoio popular, envolvidos com atos de corrupção até o pescoço, rejeitado pelo povo, não podendo sair às ruas. Então, isso é falácia, é invencionice, não condiz com a realidade. Aí você pergunta, então, tá bom. Por que o Lula, então, insiste em ser candidato? Deixa eu falar uma coisa para você. O Lula e a cúpula do PT, eles sabem que não tem a mínima condição de ganhar as eleições para presidente. Eles sabem disso. Licidamente, de forma transparente e limpa, eles sabem que não ganham. Mas você insiste e me pergunta, tá bom, mas por que Lula permanece com a candidatura dele? É simples, fácil de entender.
Um partido, para ganhar visibilidade num processo eleitoral, ele tem que ter uma cabeça de chapa, um candidato a presidente. E essa candidatura de Lula não é para chegar à presidência, porque ele sabe que isso é praticamente impossível. O fator a ser buscado, aí, o objetivo a ser atingido, é trazer luz para o partido, botar o partido em visibilidade, com o objetivo nas eleições de 2022, fazer uma bancada, uma boa bancada de deputados federais e senadores. Esse é o objetivo do PT. Lula sabe disso, a cúpula do PT sabe disso, só quem não sabe são as formiguinhas do PT, os comedores de mortadela, que fica lá embaixo só repetindo o que é mandado repetir e não pensam. Como também não sabem disso aquelas pessoas humildes que votam no PT, que votam no Lula, não sabendo elas que estão perdendo os seus votos. Mas aí você me pergunta, por quê? Então o objetivo a ser buscado é eleger deputados federais e senadores. Explico porque é fácil de explicar, como também é fácil de entender. O tempo de rádio, televisão, o fundo partidário, todos esses recursos que os cofres públicos destinam para o partido, a fatia é de acordo com o número de parlamentares, deputados federais e senadores que o partido fez nas últimas eleições. Essa é a preocupação do PT. Ter um bom acesso ao fundo partidário, né? E a verba utilizada nas campanhas. Quanto mais parlamentar, maior é o repasse. E sem contar que nessas eleições tem partidos pequenos que, por não fazer representantes, correm o risco de deixar de existir. Vocês entenderam qual é a jogada do PT? A cúpula do PT, Lula e as demais cabeças pensantes, eles sabem que perderam a eleição. Eles sabem que não ganham. O que eles querem salvar e fazer é uma boa bancada. Isso é política, meu irmão. Isso é jogo bruto. Aqui nós temos que pensar, porque pensar não dói. Pensar não é proibido e não dá nó no cérebro. Um fator que sempre me pergunta, vai haver fraude nessas eleições? Olha, senhoras e senhores, pelo movimento que eu vejo fazendo, dá-se a sensação de que algo ilegal, obscuro, espúrio, está sendo tramado nos bastidores. A começar por não permitir a transparência no processo eleitoral de 2022, aonde já se viu alguém recusar a transparência num processo eleitoral. A gente está vendo a união dos maus, Supremo Tribunal Federal, TSE, partidos de esquerda, a banda podre da política, a banda podre da imprensa, todos emanados para atacar e destruir um homem, Jair Messias Bolsonaro. Agora, eu acredito, não abro mão de acreditar, que algo de estranho está sendo tramado. Porém, acredito que alguém dentro do sistema já descobriu que é muito, mas muito perigoso botar essa coisa em prática. Porque já chegaram-se à conclusão que o povo brasileiro, na sua maioria esmagadora, não vai aceitar, sob hipótese ou circunstância alguma, um resultado que não venha das urnas de acordo com a vontade popular, ou seja, uma possível fraude. Seria arrastar a população por um acerto de contas em uma convulsão social, onde membros do sistema, por certo, não teriam um final feliz. Então eu acho que essa gente que está com essa missão de colocar em prática essa engenharia, ou seja,
um possível esquema de fraude, estão temerosos, porque o povo já deu sinal de que não vai aceitar. E um outro detalhe para finalizar. Nós temos aqui trabalhar muito, conscientizar as pessoas a irem às urnas, a votar, porque é um dia importante, não cair naquela propaganda falsa, enganosa, que a esquerda planta e se esconde, que é o voto nulo. Essa é uma das armas que eles vão apostar, voto nulo. Porque a esquerda é pequena, mas é unida para o mal. Ela vai votar. A direita, ela pode correr o risco de não ir votar e acabar dando uma eleição com poucos votos ao representante da esquerda. Uma vez nós fazendo a nossa parte, indo para as urnas e conscientizando as demais pessoas da importância de votar, eu acredito que essa eleição será decidida ainda no primeiro turno e sacramentada por Jair Messias Bolsonaro. E digo mais, entre 65% e 70% dos votos válidos. É isso que eu acredito, é esse o meu análise e essa é a minha parcela de contribuição que eu posso dar aos meus amigos no canal no sentido de jogar luz à realidade dos fatos, jogando por terra essa narrativa de que Lula está na frente, de que Lula ganha no primeiro turno. Nada. Essa eleição é de Jair Messias Bolsonaro, de acordo com a vontade popular e a permissão de Deus. Minha amiga e meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.